Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Está falando com quem? Presta atenção nisso. Presta muita atenção. O diabo só trabalha com o quê? Argumentos. Todo tipo de argumento, porque argumento são pensamentos que ficam plantados na nossa cabeça. O Senhor Jesus disse que a palavra é uma semente. Se essa semente for recebida na nossa mente e cair no coração, então ela vai criar raízes, vai virar uma árvore, vai dar frutos. Ficou claro? Mas ele não disse que a palavra de Deus é uma semente. Ele falou? Ele falou o quê? A palavra. Então a palavra do diabo também. Palavra. Palavra é como uma semente. Se entrar na mente e você aceitar, veio um pensamento, veio uma palavra, alguém falou, e você pega aquele argumento e pensa, é verdade, você aceita aquele argumento, que não está batendo com a palavra de Deus. Por isso você tem que entender a palavra de Deus. Então esse pensamento vai ser uma semente que vai cair no seu coração, que vai frutificar sentimentos ruins, que vai gerar então espírito de medo, espírito de dúvida, espírito de ciúme, espírito de ansiedade, de depressão, de abatimento, todo tipo de espírito ruim relacionado ao ser humano, não o espírito maligno agora. Então, o meu espírito depende da palavra que eu aceito, que eu recebo, não que eu ouço, porque ouvir tem coisa que não dá para deixar de ouvir. E pensamento, diabo sopra, ele vem. Mas o que eu recebo, o que eu escuto, o que eu aceito, disso depende a minha vida. Eu vou ser fraco, eu serei fracassado, eu serei derrotado, eu serei humilhado, dependendo do que eu coloco na minha mente. Qual a semente que eu aceito? Eu serei forte, dependendo da semente, da palavra que eu aceitar na minha mente. Eu posso ser uma pessoa de oração, de jejum, ficar na igreja de manhã, de tarde e de noite. Mas se a minha mente não for moldada pela palavra de Deus, não vai valer nada. Toda oração, todo jejum. A gente está cansado de ver pessoas que vivem orando, jejuando, vão para o monte, vai para aqui, vai para ali, e não muda nada, só piora. Sim ou não? É ou não é verdade? Então entenda isso, porque é disso que depende a nossa vida. Os argumentos que você tem na sua cabeça com respeito a você mesmo. Os pensamentos que você tem com respeito a você, com respeito ao seu problema, sua vida, seus sonhos, seu futuro. Esses pensamentos vêm de Deus, batem com a palavra de Deus, ou esses pensamentos vêm do inferno? Então você tem que saber, você tem que se situar, você tem que, por isso, conhecer a palavra de Deus, para você saber de que fonte é o pensamento que você coloca dentro de você. E se você é uma pessoa que vive fraca, desanimada ou ansiosa, enfim, você não tem paz, você não tem alegria, e não tem o Espírito Santo, você não tem força para lutar, então você está aceitando pensamentos do diabo que você tem que vasculhar, se examinar, identificar, arrancar pela raiz, para que você possa mudar. Não é uma oração que vai te fortalecer. Está sendo claro, gente? Mesmo? Então é assim que o diabo trabalha, nas escondidas, pensamentos. Então o que ele fez com Gideão e com o povo da época? Gideão, ele não viu nenhuma ação de Deus na vida dele. Porque quando Gideão nasceu, Israel já estava em paz. Os últimos inimigos que Israel teve foram vencidos. Deus já tinha agido, Deus já tinha se manifestado, Deus já tinha se mostrado como Ele é, Deus vivo, todo-poderoso. Então ele nasceu num tempo de paz,
não viu problema, não viu inimigo, não viu desgraça, não viu nada. E normalmente quando se nasce num tempo de paz, não se sabe lutar. Nunca teve guerra. Sim ou não? Nunca viu Deus agir, ele ouviu falar de Deus. Mas ele nunca viu. E ele cresceu vendo o povo se acomodando, relaxando na vida com Deus. Depois que eles venceram 40 anos de paz, aí começaram a levantar altar de Baal, deixaram de adorar a Deus, de sacrificar para Deus, de servir a Deus. Começaram a levantar altar até para os deuses daqueles povos que foram vencidos por eles. E Gideão foi vendo aquilo, e aquilo foi se tornando normal. Aquilo foi se tornando normal. Então ele cresceu vendo o povo relaxado espiritualmente. Cresceu vendo o povo fraco espiritualmente. A começar do seu pai. Porque o altar de Baal que estava ali, era na casa do pai. Na casa. Então ele cresceu vendo normal. Ele nunca viu fervor a Deus. Ele nunca viu alguém confiar em Deus e ser guiado por Deus. Ele só tinha ouvido falar. Então ele também cresceu assim, longe de Deus, distante de Deus. Com a informação. Gideão tinha só informação. Está cheio de gente na igreja que só tem informação de Deus. Nunca viu Deus na sua vida. Nunca viu na sua vida. Nunca teve experiência com Deus. Nunca foi guiado por Deus. Nunca foi possuído pelo Espírito de Deus. E aí convive com pessoas iguais que são fracas, que estão sujeitas ao pecado, que tudo é normal. Problema, sofrimento, derrota, desgraça, pecado, esfriamento espiritual, tudo é normal. E a pessoa acaba ficando normal como os outros. Sabendo de Deus, sabendo sobre Deus, sem conhecer nada de Deus. Poxa, meu Deus. Está dando para entender? Isso é uma coisa que você, que eu, que nós não podemos aceitar isso. Eu estava vendo aí, nos testemunhos de domingo, pessoas, uma moça que disse, eu tenho 33 anos de idade, 33 anos na Igreja Universal, nasci na Igreja Universal, me afastei uma vez ou duas, e estava na igreja, eu nunca conhecia Deus, nunca, 33 anos de idade dentro da Igreja Universal, nunca conheceu a Deus, nunca teve experiência com Deus, nunca se entregou de verdade, não sabe quem é Deus, dentro de uma igreja que foca, que prioriza mais do que milagres, prioriza conhecer a Deus, e ela nunca conheceu a Deus. Por isso quebrou a cara algumas vezes e tinha uma vida sem graça, uma vida sem sal, uma vida sem sabor. Dentro da igreja que ensina a pessoa a se tornar o sal da terra, dentro de uma igreja que ensina a pessoa a não ser religiosa, a não ser da igreja, ser de Deus, chegar a Deus, se tornar o sal da terra, a luz do mundo, e ela buscando a felicidade lá fora, em namorado, em amizade, e nisso, naquilo. Ela estava diante da fonte, uma fonte jorrando água, ela morrendo de sede, buscando água podre lá fora. Será que de repente não é o seu caso? Será que isso não tem acontecido com você? Você tem muitas informações de Deus. Ao contrário de Gideão, você vê Deus agir na vida dos outros. Você vê testemunhos, você sabe dos testemunhos. E você tem muitas informações, mas você não o conhece. E outros conheceram a Deus e depois se acomodaram. Se você pegar a história de Israel, você vai ver isso aí do começo ao fim. Do começo ao fim você vai ver a mesma coisa. Então vinha um juiz e o povo sofrendo, desgraçado, ele falava, levava o povo a Deus, se consertavam, se arrependiam, se voltavam para Deus. E aí então o problema era vencido. Aquele juiz morria e o povo voltava ao pecado. Vinha outro, depois um rei. Vinha um rei que se voltava para Deus e trazia o povo para Deus, e o povo se entregava e se tornava fervoroso, e Deus dava vitória e dava paz. Passavam-se os anos,
aquela geração morria, aquele rei morria, vinha outro rei que deixava Deus de lado, o povo também deixava Deus de lado e ia comer o pão que o diabo amassava de novo. Do início ao fim, essa é a história do povo de Deus. Aqui e aqui, aqui e aqui. Quando não aguenta mais, Deus. Aí se arrepende por causa da dor. Se arrepende por causa do sofrimento. Se arrepende porque está lá no esgoto do diabo. Aí resolve a situação, aí se acomoda de novo. Então nós temos a história para não cometermos o erro que eles cometeram. Nós não podemos aceitar estar dentro da igreja para ter uma religião. Então você tem que ter experiência com Deus, vida com Deus, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ser guiado por Ele, você tem que ter esse poder que o Espírito Santo dá para vencer emoção, sentimento, mágoa, pecado, qualquer coisa. Você tem que ter essa força, o Espírito de fortaleza em você, fervoroso, primeiro amor, prática das primeiras obras, sempre bem, para que aconteça o que acontecer da porta para fora, você vai continuar bem, você vai vencer, e vai glorificar a Deus. Amém? Tem que ser assim. Não tem outro jeito. É o que Paulo falou. Não sejais vagarosos no cuidado das coisas de Deus. Não seja devagar. Não seja devagar. Seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Para servir a Deus, tem que ter um espírito o quê? Fervoroso. Que é ter desejo, ter sede. Se Deus existe, eu quero conhecê-lo. Se Deus existe, eu quero ser dele. Se Deus existe e quer entrar na minha vida, então eu quero que ele entre na minha vida. Se ele guia, se ele se torna pai de quem se entrega a ele, guia essa pessoa, então eu quero ser guiado por ele. Eu não quero mais ser guiado pela minha mente, pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo coração. Então eu quero ser guiado por ele. Fervoroso, desejo. Deus está aí dizendo que vai ter derramamento do Espírito Santo. Eu quero esse derramamento. Eu não aceito melhorar minha vida na igreja. Não preciso de Deus para melhorar de vida. Até na macumba melhora de vida. Sim ou não? Pensa nisso, por favor, pessoal. Não quero brigar com ninguém. Quero que você desperte. Você que está assim. Ou você está no fundo do poço, como essa moça, que nunca conheceu a Deus. Porque sempre achou, não. Para ser feliz é o namorado, para ser feliz é o casamento, para ser feliz é o carro, é o cargo, é a empresa, para ser feliz é isso, aquilo, outro. Você está aí gemendo, quebrando a cabeça. Ou você, que depois de todo sacrifício feito para ser salvo, está dando a tua salvação de bandeja para o diabo, porque está acomodado. Eu e você, essa palavra é para mim. Eu e você, nós não podemos permitir isso. Repito, é a história de Israel, desde o início de tudo. Quer dizer que há milhares de anos, por milhares de anos, o diabo está acostumado a fazer a mesma coisa. Porque as pessoas caem nas mesmas ciladas, tendo conhecimento da história. E às vezes não é nem a história escrita, Bíblia, testemunhos. Eu me acomodei, eu relaxei. Eu quarta-feira já não vinha mais, eu isso, aquilo. E quebrei a cara, apanhei, isso, aquilo. Sim ou não? Nós temos visto nos dias de hoje. Então, o que nós estamos buscando de Deus? Por que a gente sacrifica, você sacrifica, no meio da semana? No meio da semana. Você podia estar em casa, descansando. Você já podia estar lá, tomado banho já, com as pernas para o ar, papo para o ar, comendo, dormindo, sei lá o quê. Não, você sacrifica para vir aqui. Nós temos visto várias de vocês aqui, muitos, não sei se a maioria, metade, mas mora longe. Vai chegar em casa 11, meia-noite. Para quê? Para que esse sacrifício todo? Para estar na igreja? Para ouvir uma palavra, legal, não sabia disso. Essa palavra foi bacana. Fazer uma oração mais ou menos ali, não acontecer nada, não. Mas isso tem que partir da gente.
Tem que partir de nós. Por isso que Jesus disse: quem tem sede. Jesus não chama todo mundo para beber da água da vida. Ele só chama quem tem sede. Porque ele sabe que se não tiver sede, não vai resolver, não vai adiantar. Então esse despertamento tem que acontecer na gente. Quantos anos você tem de igreja? Quantos anos eu tenho de igreja? O que eu fiz nesses anos todos? O que tem sido a minha vida? Se eu morrer hoje, eu aproveitei as chances, eu aproveitei as oportunidades de servir o meu Senhor? Ou eu desperdicei? Compreende, gente? Eu fiz tudo que eu podia fazer. Se eu morrer hoje, eu morro aprovado. Se eu morrer hoje, se Jesus volta hoje, eu estou aprovado. Ele vai me encontrar como ele falou, de pé, vigiando, no primeiro amor. Ou ele vai me encontrar um pregador da palavra, um papagaio. Isso só eu posso saber. Eu posso enganar você, eu não posso me enganar, porque eu sei quem eu sou. Muito menos a Deus. Sim ou não? Você sabe. Quem não está no primeiro amor sabe. Quem está no pecado sabe. Quem é frio sabe. Quem é religioso sabe. Quem não tem fervor sabe. Nós sabemos. Podemos querer nos enganar também, que é o pior engano de todos. Podemos querer nos enganar. Não. Estou novo para morrer. Não, Jesus não vai voltar agora não. E essas ideias do diabo. Mas se você olhar com sinceridade para dentro de você, você vai saber se a tua vida está batendo com a palavra ou não. E aí você vai poder resolver se tiver que resolver. Se está batendo, graças a Deus, eu vou me entregar ainda mais para ficar mais fervoroso, para nunca ter problema. Tudo pode ser resolvido agora. Tudo pode ser resolvido agora, nesse momento, nessa reunião. Você se afastou, você bateu cabeça para o diabo, você raspou a cabeça e passou a servir demônios. Se agora você se entregar, você vai ser liberto agora. Agora. Se você se entregar de verdade, se arrepender, falar com Deus, nunca mais o diabo entra no teu corpo. Nunca mais, nunca. Você é perdoado hoje, tua vida recomeça hoje. Não importa quem você é. Só que tem que partir de você. Não tem como partir primeiro de Deus. Porque Ele já fez. Deus já fez primeiro. Já enviou Jesus. Não tem mais o que Ele fazer. Ele fez primeiro foi Deus, fez a parte dele. Pronto, está aí. Já preparei tudo, meu filho foi, já morreu, já levou na cruz o pecado. Quem se arrepender, quem buscar vai ser lavado, purificado, perdoado. Já fiz tudo. Venham agora e aproveitem o que eu fiz. Está sendo claro? Como nós estamos de verdade? Por exemplo, você está ouvindo falar aí do avivamento. Puxa vida, e só se fala disso nesses últimos tempos, porque estamos nos últimos dias. Você ouve e diz: meu Deus, eu quero esse avivamento. Ou você ouve assim: avivamento. Quer dizer, as coisas de Deus para você não têm efeito. As coisas de Deus para você não têm peso. Você ouve falar de uma revelação, você ouve falar de algo que Deus está dizendo que vai fazer, não mexe com você. Parece que você não ouviu nada. Parece que... Meu Deus, misericórdia, me ajuda, meu Deus. Está sendo claro, gente? Está entendendo isso? Por favor, não estou querendo dar lição de moral em ninguém. Eu quero que você pense. Se você é uma pessoa que as coisas de Deus não têm peso para você, falar de coisas espirituais não mexe com você. Se falar do carro, da casa, do milagre, se falar das bênçãos, isso brilha teus olhos, você já... O quê? Cadê? Como? Vamos orar. Mas se falar das coisas espirituais, não mexe com você, não está certo. Não está certo. E você precisa enxergar isso e resolver isso. Senão é o que aconteceu com o povo. E outra coisa, então, dentro do argumento,
O anjo disse. O anjo disse. Aí é Gideão. Volta, amado. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é homem valoroso. Como é que Deus via ele? Um homem valoroso, um homem de valor. Por quê? Por quê? Qual o valor que Deus viu em Gideão? Mas antes disso, Deus viu Gideão como um homem. Como é que ele se via? Um homem miserável, fraco, pequeno, rejeitado, o menor de todos. Deus vendo ele, alguém que ele pudesse usar, dentre todos os homens da época, todos, Deus bateu os olhos em Gideão e disse, e viu, esse eu posso usar. O menor, o mais fraco, o último dos últimos, mas esse eu posso usar. Por quê? Esse eu posso. Mas ele olhava para si e dizia, eu não posso nada. Eu não sou ninguém. Então você vê que a visão de Deus para a visão de Gideão, sim, é o que o diabo quer. Se você está aqui, Deus viu alguma coisa em você que ele pode usar. Deus não perde tempo. Você está aqui porque ele chamou você. O Senhor Jesus disse, aquele que o Pai me dá, vem a mim. Você veio aqui ao Senhor Jesus. Deus viu que pode trabalhar em você. Você pode estar hoje todo destruído. Está morando até na rua. Mas você só está aqui porque Deus viu que pode trabalhar em você. Se você vai deixar, são outros 500. Mas ele viu que pode trabalhar com você. Ele viu que pode fazer com você, em você, o que ele fez com Gideão. Amém? Então, a primeira coisa que mudou em Gideão foi a maneira como ele se via. Foi a primeira coisa. A primeira coisa. Então ele logo rebateu dizendo, não, eu sou menor, isso, aquilo, outro, eu sou pequeno. Tá? Aí Deus disse, porque eu hei de ser contigo, você vai vencer. Então já não se trata mais de mim. Eu sou o menor, eu sou o último dos últimos. Mas Deus está dizendo que vai comigo, então já era. Então a primeira coisa que tem que mudar é a visão, como você se vê. Como você se vê. Ah, bispo, nem minha família acredita em mim. Problema deles. Porque se Deus está acreditando em você, então você tem que acreditar também. Deus está vendo em mim o que nem eu vejo. Mas se Ele está vendo, se Ele me chamou, então eu vou me entregar. Eu vou deixar Deus fazer o que Ele quer. Eu não vou travar Deus, eu não vou impedir a ação de Deus. Eis-me aqui. Se o Senhor me vê assim, se o Senhor me enxerga assim, o Senhor me vê como nem eu me vejo, então eis-me aqui. Pode falar, pode dizer. Ele se colocou à disposição. Ficou claro? Se você falar, legal, poxa, então Deus me ama, aí você chora, ninguém me ama, então, Senhor, obrigado. Emoção, mas não diz, eis-me aqui, o que eu tenho que fazer? Não decide, se for preciso botar a tua vida a risco, não resolve nada. Essa é a diferença. Deus viu em Gideão um homem que pensava, raciocinava, tinha revolta por causa do entendimento que ele tinha, que nós já vamos ver, e um homem que iria obedecer. Não ia questionar nada. Bom, então se ele pensa, raciocina e tem disposição para obedecer, então eu posso fazer o que eu quero com ele e através dele. Amém? Acorda, senhora.
Então, se você aprender a pensar e começar a pensar com os pensamentos de Deus e se ver como Deus e tiver disposição para obedecer, você vai ser o Gideão de hoje. Gideão, Gideoa, você vai arrebentar. Está vendo? Metade crê, metade ainda está assim ainda. Mas está dando para entender? Então você vê que ele se via de uma forma, mas Deus, não. Com você eu posso trabalhar. Mas Gideão respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aí entra o raciocínio, a força de Gideão. Ele disse: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Compreende? Quer dizer, o que ele pensava? Peraí, o Senhor é contigo. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o Deus que os meus pais me falaram, o Deus vivo, o Deus de Israel, quando esse Deus está com alguém, esse alguém não pode ser derrotado. Não, então tem alguma coisa errada. Quer dizer, ele trazia uma revolta dentro de si, porque ele tinha esse entendimento. Nós somos o povo do Deus vivo. Quando Deus está com esse povo, tem vitória. Então, Deus não está conosco. Ele só não entendia que eram eles que tinham se afastado de Deus. Eles tinham deixado Deus. Ele achava que era Deus. Porém, agora o Senhor nos desamparou. Ele achava que Deus é que tinha desamparado. Ele não sabia, não tinha o entendimento que eram eles, como falamos, que tinham feito até o altar de Baal. Mas na cabeça dele tinha aquele raciocínio. Quando Deus está com alguém, esse alguém vence. Esse alguém é diferente. Esse alguém tem uma vida diferente. Então, olha a resposta de Deus. Então o Senhor olhou para ele, olhou para dizer assim: é você mesmo, é você. Não estou falando com o outro não, você. Olhou para ele e disse para ele: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te vi eu? Que força, gente! Ele tinha medo. Deus teve que trocar o espírito de medo dele. Sim ou não? Que força é essa que Deus viu? O raciocínio, o entendimento. Esse raciocínio, esse entendimento que você tem de que quando eu estou na vida de alguém, esse alguém vence, é a tua força. Vai, porque eu estou te... Quer dizer, esse Deus que você diz que quando é com alguém vence, eu estou dizendo que eu serei com você. Essa era a força dele. Então ele começou a fazer, a enfrentar, mobilizou o exército, derrubou o altar de Baal. Ele começou a fazer coisas com medo, mas ele começou a fazer. Ele ainda estava com medo quando Deus falou: Gideão, 32 mil homens, é muito. Manda os medrosos voltarem. 22 mil foram embora. Gideão, mas Senhor, não falou nada. Ele estava ali confiando, Deus está comigo. Se Ele está comigo, não importa se for embora 22 mil, agora eu vou vencer porque Deus está comigo. Não é um exército, não é um número de homens. Deus, esse Deus dos meus pais apareceu para mim. Ele está dizendo que vai ser comigo. Então mesmo com medo, ele foi se mobilizando. Aí Deus disse: é muito. Fez a prova lá na fonte, sobraram 300. E ele não falou assim: peraí, Senhor, está de brincadeira. Ele já não enxergou mais, só 300, porque ele estava enxergando quem? Deus. Ele não estava olhando para homens, número de homens. Ele não estava olhando para o problema, para a situação. Ele estava olhando para quem?
Então eu vou obedecer, porque se eu obedecer, então Deus é comigo, e se Ele for comigo, nem que for sozinho, mas eu vou conseguir. Então ele começou a obedecer a Deus, porque ele queria que Deus fosse com ele. Ele não quis desagradar a Deus, ele não quis perguntar, ele não quis ofender. Espera aí, Senhor, mas não perguntou nada. A situação foi piorando, mas não, Deus está falando, eu vou em frente. Com medo mesmo, eu vou em frente. Então ele não quis desagradar a Deus, porque é com Ele que eu vou arrebentar, é com Ele que a minha vida muda. Então o problema das pessoas às vezes é esse. Para ela receber o Espírito Santo, para ela mudar de vida, ela tem que obedecer. Mas às vezes o coração não deixa ela obedecer. Não deixa as amizades que tem que deixar. Não deixa o namoro que tem que deixar. Não deixa o pecado. Não deixa a pessoa vencer o medo. Lutar contra o medo. Lutar contra a ansiedade. Não deixa pegar o marido, está aqui, meu Deus, meu marido está no teu altar, é problema teu. Não vou mais me desesperar, brigar, chorar, eu entrego a ti. Eu vou cuidar de mim com o Senhor. Não tem coragem de obedecer. Pega o teu filho, entrega no altar, deixa com Deus. Não tem coragem, o coração grita, aí volta. Meu filho, onde você está? Meu filho, cuidado. Ai meu Deus, será que vai chegar vivo ou morto? Ou briga, ou chora. Não tem coragem de obedecer e enfrentar o medo de perder. Se eu coloquei no altar de Deus, como é que eu vou perder? Meu filho é teu e eu vou confiar. Meu Deus, dá para entender isso? Seja a vida econômica, financeira, seja o que for. Então às vezes a pessoa ela quer que Deus seja com ela, mas ela não quer fazer o que vai agradar a Deus, obedecer. Então não põe o Espírito Santo como primeiro, o reino de Deus como primeiro. Enfim, ela vai ouvindo. Ah não, isso aí não dá. Não, isso aí eu não consigo. Ah meu Deus, assim não. Ah não, tenho mais, tenho porém. Gedeão nunca teve porém, nunca teve mais. Ele falou da sua fraqueza, ele foi falou do seu medo, mas nunca disse, nunca teve porém. O que Deus falava, ele fazia. Falava, ele fazia. Está entendendo? Sim ou não? Faz isso. Agora, Senhor, poxa Senhor, prova aí. Eu preciso de uma prova que o Senhor vai ser comigo mesmo, Senhor. Não leva a mão não, faz uma prova, domingo da prova. Aí Deus ia lá e dava uma prova. E daqui a pouco, Senhor, quer dizer, ele pediu prova, ele queria essa segurança dentro dele, mas ele não questionou nada. É para fazer? Eu vou fazer. 300 homens para enfrentar 135 mil. Já estava tudo pronto. Ele não sabia como é que ia ser, como é que ia fazer. Deus não deu estratégia nenhuma. Ele só sabia que ia ter que enfrentar. E já estava pronto para ir. Quando finalmente, porque ele foi lutando contra o medo, Deus trocou o espírito dele. Pertinho de ir para a guerra, porque ele se recusou, se render ao medo, à dúvida, não obedecer a Deus. Então Deus trocou o espírito dele, acabou. Amém? Você já teve uma troca de espírito? Se não teve, reflexão, não acusação. Se não teve troca de espírito, não teve obediência a tudo. Alguma coisa você não resistiu. Algo você não está resistindo. Alguma coisa o teu coração não está deixando você entregar. O medo, o apego. E se você for honesto hoje, enxergar e falar, Senhor, acabou. Eu vou entregar. Estou apegado a isso. Meu filho é o meu rei. Meu Deus. Minha fama, meu sucesso. Meus sonhos. Seja o que for. Você entregar tudo. Ele se tornar o tudo. E você está pronto para obedecer. Você troca de espírito hoje. Essa fogueira santa é para você. Esse jejum de Daniel é para você. O que vai acontecer nesse mês até o domingo da entrada da arca, do aniversário do solo, é para você. Ficou claro, gente? Pensa.
Então, quando a gente pensa com a palavra de Deus, a gente é forte. Quando pensa com o mundo, a gente é fraco. Deus pegou Gideão imperfeito, afastado, com medo, complexo de inferioridade, acusando a Deus de ter abandonado. Olha só quanta coisa errada em Gideão. Mas porque viu que podia trabalhar, porque ele não ia ser um vaso duro. Ele ia poder moldar. Ele ia aceitar, ele ia pôr em prática. Deus transformou tudo na vida dele. Que o Espírito Santo te revele isso. Porque se não houve mudança ou troca de espírito, que aconteça agora. O ser humano é assim, ó. Hoje em dia, o que tem no maço de cigarro? Hoje em dia é assim. Eu não sabia que tinha minha foto no maço de cigarro. Não. Olha lá. Olha lá. Uma perna, a mão necrosada. Quase amputada. Então o maço de cigarro hoje tem lá. O que vai acontecer com a pessoa quando ela fuma? Cedo ou tarde. Câncer, um monte de coisa. A pessoa compra com aquilo ali e fuma. Sim ou não? Quando é que ela para? O dia que ela chega no médico e ele fala, você vai morrer. Verdade ou mentira? Só o aviso resolve? Quando acontece, aí a pessoa... Esse é o ser humano. Essa é a nossa natureza. Que nós não sejamos assim. De só querer despertar quando estiver sendo destruído. Que a palavra de Deus seja o nosso despertamento. Que a gente não precise passar por isso. E, bispo, eu já estou passando, então resolva agora que você vai ser um testemunho em nome de Jesus. Ficou claro, gente?